Oi, tudo bem? Eu me chamo William Souza, sou aluno do curso de Filosofia NEAD UFP, o Polo de Santa Cruz do Piauí. Irei ministrar uma aula sobre os pré-socráticos. Essa aula tem o objetivo de alcançar os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. Os pré-socráticos, eles foram filósofos gregos que antecederam a Sócrates e que eles formularam o pensamento racional de que o universo era formado por elementos primeiros, que é a palavra cosmos, né? O princípio do universo, o princípio elementar do universo, que é a palavra cosmos. E interessante que eles formularam esses possíveis princípios racionais para o universo e assim eles inauguraram um período chamado cosmológico, justamente por causa dessa palavra grega cosmos, que é a visão de mundo. Então esses filósofos, eles são os primeiros filósofos da história grega, né? Os filósofos pré-socráticos, eles abandonam a ideia da tradição da época, das polis, né? A tradição mitológica, e eles fundam uma nova maneira de pensar, uma nova forma de pensar, né? Eles inauguram aí a explicação cosmológica, que é a explicação do universo baseado no logos, que é argumentação, razão, lógica. Eles são os primeiros filósofos a fazerem isso, né? Os deuses, que era da tradição mitológica, que é a cosmogonia, né? Como surgia o universo, como eles explicavam o universo através dos deuses, a Gênesis. E interessante, eles inauguram essa nova forma de pensar. E interessante que eles criam o princípio primeiro, né? Alguns filósofos gostam de chamar o princípio elementar. Gostam de chamar o princípio primeiro, que é a palavra grega arquê, que é esse princípio aí elementar do universo. E os primeiros traços da filosofia grega socrática, né, surgem com o primeiro filósofo chamado Tales de Mileto, que a história conta que ele era um matemático, ele era um astrônomo, um estrategista, e que a história até conta que ele previu, no ano de 585 a.C., o acontecimento de um eclipse total do Sol. Por meio de cálculos matemáticos e previsões astronômicas, ele chega a essa conclusão. Esse é o primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, né? Nascido na cidade de Mileto, logicamente, região da Jônia, em 624 a.C., viveu até 548 a.C. Né? Ele acreditava que o princípio elementar, o princípio primeiro, era a água. Ele acreditava que todos os elementos possuíam ou porção pequena ou porção maior de água. Ou seja, era a essência de todas as coisas para Tales de Mileto, segundo as suas observações, é claro, era apenas observações, era a água. Depois surge outro discípulo de Tales de Mileto, chamado Anaximandro, dizendo que o princípio de todas as coisas era o apeiron, uma espécie aí de matéria infinita. É uma espécie de matéria infinita. É interessante que Anaximandro, também de Mileto, né, nasce em 610 a.C., e ele diz que o princípio aí de tudo estava no elemento denominado apeiron, que é o infinito. Depois vem Anaximenes dizendo que sim, o princípio é infinito, primeiro de todas as coisas, o princípio elementar, porém ele define como o ar, o elemento aí principal de todas as coisas. O princípio de todas as coisas, para ele, estava no elemento ar, no ar. E esses são os três aí primeiros filósofos, e há um quarto também muito famoso, chamado Pitágoras de Samos, né, que ele era filósofo, matemático, nascido na cidade de Samos, em 570 a.C., viveu até 497 a.C., ele afirmou que os números foram seus principais elementos de estudo
e reflexão, e o numeron, né, que é o princípio de todas as coisas. E ele destacou aí o teorema, né, ele a descoberta do teorema, a criação do teorema de Pitágoras. Mais um filósofo pré-socrático, né, que antecedeu a Sócrates, que foi o revolucionador da filosofia, que depois não vai mais usar os elementos da natureza, mas vai agir apenas racionalmente, nessa saída do mito, mas para apenas um pensar racional, não mais utilizando os elementos da natureza, pois os pré-socráticos eles utilizavam-se dos elementos da natureza, por isso são chamados filósofos naturalistas ou cosmológicos, né? Interessante isso. Então aparece lá Heráclito de Éfeso, considerado aí o pai da dialética, 540 a.C. até 476 a.C., nasceu em Éfeso e explorou aí a ideia de princípio de todas as coisas, o devir, a fluidez das coisas. Então, para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo, no fogo. Depois vem os imobilistas, né? Que eles se divergem aí de Heráclito, que acreditava na fluidez de todas as coisas, no movimento. Aparecem aí os imobilistas, que são os mais famosos, Parmênides e Zenão, né? Que são os imobilistas, que diziam que o universo era composto por uma existência contínua e igual. E por fim, vem os filósofos pluralistas, também dessa época pré-socrática, né? Desse período pré-socrático. Interessante que os dois maiores representantes é Empédocles, que é o principal representante, que ele diz que a origem do universo não era apenas de um único elemento, mas eles, por isso que são pluralistas, porque eles acreditavam em vários elementos. Terra, fogo, água, ar, uma unificação do pensamento dos outros filósofos, né? E também há outros, também são chamados os filósofos atomistas, porque eles, que é Leucipo e Demócrito, aí sim são dois filósofos que representam aí essa crença de que os átomos, que era a origem de tudo, que são as menores partículas dos elementos, né, que esses são considerados aí os pais da química. Então são estes aqui os filósofos pré-socráticos, importantíssimos, né? A filosofia pré-socrática vai findar com a chegada de Sócrates, que irá trabalhar o pensar racional e que vai revolucionar a filosofia. Abraço a todos, tenham uma boa aprendizagem.